Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Nós estamos dando início hoje à audição em vídeo do curso Panorama Bíblico. Esse curso tem sido ministrado nos nossos vários grupos da Missão Palavra Viva. Nós o ministramos em pequenos grupos. E tem sido uma bênção poder estar convivendo com pessoas maravilhosas que participam. Nós temos grupos com uma pessoa, 2, 4, 5, 8, 10 e por aí vai. Mas o nosso grande objetivo nesse curso é oferecer a todos aqueles que têm interesse de participar de um dos grupos, oferecer um estudo claro, um estudo didático, cronológico e sistemático das Escrituras. Nós temos observado que há muitas pessoas hoje nas igrejas que têm pouco conhecimento da Bíblia. O conhecimento hoje é passado de maneira mais comum, de uma forma mais temática, atendendo às necessidades das pessoas, do que propriamente uma exposição da Bíblia. A pregação expositiva já há muito tempo perdeu o seu lugar de proeminência nos púlpitos das igrejas. Então hoje nós encontramos mais pregações que estão voltadas até para a autoajuda do que propriamente para um aprofundamento da palavra de Deus. E como consequência disso, nós temos hoje visto, na vida de muitas pessoas um desconhecimento da palavra que chega até a nos assustar. E é exatamente por isso que nós decidimos, a Missão Palavra Viva, desenvolver um programa em que, através do qual as pessoas podem estudar a Palavra de Deus. E lembrando que o nosso curso, ele não tem apenas a finalidade de passar informações, não é um curso cognitivo, Eu estarei apenas passando informações para os alunos. Mas é um curso que ele tem como objetivo principal nos levar a viver aquilo que vamos aprender através do estudo, da discussão, do aprofundamento da palavra de Deus. Claro que no transcorrer das aulas nós vamos ver muitas coisas teóricas, de cunho histórico, contextual, no estudo dos textos. Mas o objetivo principal é nos levar à prática da palavra, porque nós entendemos que o objetivo de Deus ter nos dado a sua palavra é que nós vivamos e pratiquemos a palavra de Deus. Então, nós vamos enfatizar sempre para você que a Bíblia não é um livro de uma religião específica. A Bíblia é um livro que Deus deu para a humanidade. Claro que, a princípio, ele deu ao seu povo Israel, posteriormente, à igreja gentílica, mas, na realidade, a Bíblia foi dada por Deus para nos revelar uma pessoa. Então, é exatamente por isso que a Bíblia é um livro que Deus usa para transformar a vida de pessoas. Eu conheço pessoas que tiveram a sua vida transformada pelo simples fato de ler a Bíblia e Deus falar ao coração dessas pessoas. É exatamente isso que acontece, A própria Bíblia nos afirma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Tiago também, na sua carta, ele nos exorta a receber a palavra com mansidão em nossos corações, porque essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas, A palavra de Deus é útil para o exercício de inúmeras coisas na vida dos cristãos, é o que Paulo nos afirma. Mas em Atos capítulo 16, do versículo 19 até ao 21, a gente acompanha ali a história de uma jovem que foi liberta por Paulo, era uma jovem adivinhadora,
ela adivinhava por meio da ação de um demônio, e Paulo repreendeu aquele demônio em um dado momento e libertou a moça. Mas quando isso aconteceu, os seus senhores viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido. E aí então eles prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, eles disseram: esses homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregam costumes que não nos é lícito receber ou praticar, sendo nós romanos. Então veja só aqui que situação interessante. Na verdade, o que Paulo e Silas estavam fazendo ali era anunciar a palavra de Deus. Eles estavam pregando a palavra, estavam anunciando o evangelho, né, às pessoas, e as pessoas estavam crendo na pregação de Paulo, né, e elas iam se entregando a Cristo e iam abandonando as práticas pagãs, né? A partir do momento que elas entregavam a vida para Jesus, elas mudavam o seu estilo de vida. É isso que a palavra de Deus faz. A palavra vem para mudar. Se não houver mudanças na sua vida, querido, então é certeza que a palavra não fez efeito em você. A palavra tem que ser ouvida com essa disposição no nosso coração de experimentar mudança. Eu não sei, a Bíblia não está dizendo aqui, o texto não está me falando isso, mas eu pressuponho que no coração daquela jovem havia um desejo de se libertar daquela opressão terrível que ela vivia. Ela adivinhava, ela dava lucro aos seus senhores, mas a que preço? Ao preço de ser prisioneira de um demônio. E aí então, Paulo vem e, indignado com aquela situação, ele repreende o demônio, a moça é liberta, né? E pessoas são atraídas ao evangelho através do testemunho dessa jovem, e eles passaram a deixar de adorar vários deuses para se dedicar à adoração do único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, né? No capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: porém, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Por que eles estavam transtornando o mundo? Porque eles estavam anunciando o evangelho. Os discípulos de Cristo estavam virando o mundo de ponta cabeça, porque eles estavam pregando o evangelho. O evangelho, quando ele vem de encontro a corações que estão abertos, a corações que estão dispostos verdadeiramente a se entregar a Cristo, ele faz toda a diferença. Muda a vida das pessoas, transforma poderosamente a vida das pessoas, e isso leva o quê? A uma mudança também do meio em que essas pessoas estão vivendo. A palavra de Deus estava mudando a vida das pessoas. Veja só, não era uma nova religião, era um novo estilo de vida. Crer na palavra de Deus não é adotar uma nova religião. Muitas pessoas não se convertem a Cristo porque tem aquela ideia, sabe aquela ideia que veio lá dos seus antepassados? Não, eu nasci nessa religião, tenho que morrer nela. Mas Jesus não veio trazer uma nova religião, Jesus não implantou o neojudaísmo, Jesus não implantou uma proposta, né, diferente do ponto de vista religioso. O que Jesus veio fazer é transformar a vida das pessoas, certo? A palavra de Deus significa, né, adotar um novo estilo de vida, se tornar discípulo de Cristo. Ela nos chama a isso, a nos tornarmos discípulos de Cristo. Ou seja, viver o estilo de vida do reino de Deus. Jesus não veio anunciar uma nova religião, ele veio anunciar o reino de Deus. Arrependei-vos e creiam no evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Essa foi a mensagem de Jesus. Aos incrédulos fariseus,
aos homens endurecidos pela religião, pela religiosidade, Jesus disse: se o Filho do Homem expulsa demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus verdadeiramente chegou entre vós. Quando o reino de Deus vem, o poder de Deus se manifesta. É um novo estilo de vida, é uma nova proposta, essa que Jesus nos deixa. Mas para que essa mudança aconteça, é preciso que haja a revelação da palavra de Deus. Aqui, então, nós precisamos fazer uma pergunta muito importante. O que é revelação? Efésios 1, 15 a 17 é um texto muito interessante, que diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-vos nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo aqui estava orando pela igreja, estava fazendo um pedido específico para Deus. O que Paulo está pedindo? Espírito de revelação. A Bíblia traz a revelação de Deus para nós. Mas enquanto não a lemos seriamente, nada nos é revelado. A revelação da palavra vem através da dedicação a uma leitura, a uma meditação, a um compromisso sério com a palavra. Há muitas pessoas que hoje afirmam que leem a Bíblia e não entendem nada, que a Bíblia é um livro muito difícil de ser entendido. Mas, às vezes, amados, as pessoas entendem coisas até mais complexas que a Bíblia. Eu me lembro de uma amiga minha que ficou fascinada por esta série, né, que é uma série em livros e também se transformou numa série de televisão, chamada Game of Thrones. É uma série, né, o Jogo dos Tronos. E é uma história intrincada, complexa. Eu confesso para vocês, eu não li os livros, mas comecei a tentar assistir a série e não consegui. Né? Achei muito complicado aquilo para mim, particularmente. Né? E abandonei. Até porque entendi também que é uma programação um tanto quanto pesada, né? Com um apelo sexual muito forte, violência também gratuita muito forte. Então, tive meus motivos para não querer acompanhar a série. Mas um dos motivos que eu posso dizer para vocês, que eu achei uma trama muito intrincada, né? 7 reinos lutando, e cada um com a sua história, aquelas histórias se misturando. Bom, enfim, as pessoas se apaixonam por coisas como essa, se dedicam. Essa minha amiga comprou todos os livros, leu tudo, ela entende tudo disso, né? Eu acho que a Bíblia é bem mais simples. Mas por que será que as pessoas, às vezes, elas têm tanta dificuldade com a Bíblia? É porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é uma saga, né, romanceada. A Bíblia é a palavra de Deus. E somente Deus pode nos revelar a palavra que está por trás das letras do livro. Então, é importante você levar a sério o seu compromisso com a palavra, se você quer receber revelação. Sabe, às vezes eu fico pensando, antes dos celulares e tablets, né, que hoje nós temos aí com tanta facilidade ao nosso alcance, como é que nós revelávamos as fotos? Hoje você não precisa revelar a foto, não é verdade? Você bateu ali, já apareceu na tela do celular, né? Mas como que era feito antigamente? Eu vivi essa época, né? Então, eu me lembro que usava-se uma técnica chamada revelação, né? Para poder ver as fotos. Antes de revelar as fotos, não se podia vê-las. Porém, tudo estava lá no filme. Mas tinha que passar por um processo que era demorado, chamado revelação. Interessante, querido. Com a Bíblia acontece a mesma coisa. Enquanto não a lemos seriamente, de coração,
não nos é revelada aquilo que está escondido ali dentro. Há uma revelação que Deus quer nos dar, né? Tudo está lá, mas precisa nos ser revelado. Quando nós recebemos esse espírito de revelação, nós vamos entender a verdade. Mas o que é a verdade? A verdade que nos é revelada na Bíblia não é um corpo de doutrinas ou um tratado teológico. Nós vamos ver o que é a verdade, ok? Em João 14, 5, 6, Tomé chega para Jesus e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como nós podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu para Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 1,17, Jesus deixa claro que essa verdade é uma pessoa. Aqui ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele já está falando, né, que a verdade, tal como o caminho e a vida, é uma pessoa, certo? Mas em João 1,17, diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, amados, a verdade é uma pessoa. A verdade que a Bíblia quer nos revelar é uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Só a Bíblia vai definir com clareza para nós quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, quem é o homem, quem é Satanás. Só Deus poderia revelar a criação. Afinal de contas, Ele é o Criador. Portanto, queridos, a Bíblia é o padrão da verdade. Simplesmente pelo fato de que é o livro ou a coleção de livros que nos revela a verdade, que é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então, interessante que em João 17, Jesus, fazendo uma oração lá no jardim do Getsêmani, ele ora dizendo acerca dos seus discípulos, não somente dos discípulos diretos que estavam ali com ele, que foram preparados por ele, discipulados por ele, mas todos aqueles discípulos no futuro que viriam a crer nele. Jesus ora por todos e diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Satanás sabe que o sucesso da mentira é aproximar-se o máximo possível da verdade. Sem a Bíblia, nós seremos enganados. Quando eu penso em como nós tratamos com essa questão de mentira versus verdade, eu me lembro de um treinamento que foi dado aos caixas de banco na Inglaterra, que hoje já é aplicado também no Brasil. Mas esse treinamento, ele é específico para preparar os caixas de banco para que eles possam identificar uma nota falsa. Como que eles fazem? Eles vão manipular bastante a nota verdadeira. Eles vão trabalhar bastante com essa nota verdadeira, até que eles possam, com um simples toque dos dedos, com uma observação visual, eles possam perceber se aquela nota que eles estão recebendo ali é verdadeira ou falsa. Quanto mais se conhece o verdadeiro, mais fácil se torna identificar o falso. Eles não vão mexer com a nota falsa, não. Eles vão manipular exaustivamente a nota verdadeira. Isso significa para nós que quanto mais contato tivermos com a verdade da palavra de Deus, mais fácil vai se tornar para nós identificar as mentiras de Satanás. Agora, é interessante que a Bíblia, ela não é um livro de alguém falando de Deus. A Bíblia é o próprio Deus falando conosco através do texto. Em Isaías 46, 9 a 10, nós temos um exemplo disso. Ali está escrito: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro.
Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, o que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Deus está falando de si mesmo. Ele é Deus. Não um Deus, mas o único Deus. Não há outro Deus. Não há outro Deus que seja semelhante a Ele. Ele é Deus, porque Ele anuncia o fim desde o princípio. Eu me lembro de uma frase que me chamou muita atenção. Essa frase foi proferida por Myles Munroe. Ele já está com o Senhor. Infelizmente, partiu muito cedo. Vítima de um acidente aéreo, em que vieram a falecer ele, a esposa e me parece que um filho. Mas Myles Munroe deixou um legado extraordinário. Um homem de Deus, ministrou em muitos lugares diferentes. E ele disse uma frase que marcou muito. Ele disse assim, que quando Deus começa a fazer algo, é porque Ele já terminou. Interessante. Ele começa a fazer algo, é porque já terminou. Ele é o único capaz de anunciar coisas que ainda não aconteceram, porque Ele que as realiza. O seu conselho subsistirá, porque Ele fará toda a sua vontade. Portanto, esse texto é Deus se revelando a nós. Em Isaías 48:17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Deus continua se revelando. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Ele nos ensina o que é útil e nos guia pelo caminho que devemos andar. Ele é um Deus presente que se relaciona com aqueles que o adoram. Quando Deus nos fala diretamente através da sua palavra, Ele está falando conosco. Então, quando você toma este livro nas suas mãos, a palavra de Deus, eu quero que você saiba que Deus está falando com você. Em Isaías 45, 21 e 22, anunciai e apresentai as razões, tomai conselho todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem de há muito o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A Bíblia não é um livro de alguém falando de Deus, é Deus falando. Teólogos no passado afirmaram que a Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus. Ela também contém a palavra do homem, a palavra do diabo, e contém a palavra de Deus. Mas essa é uma afirmação totalmente absurda e completamente contrária à fé cristã. Nós cremos como cristãos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Só Deus pode preencher o vazio que existe no homem natural. O homem é livre para decidir se ele quer ou não viver com Deus. Essa liberdade nós temos. Nós devemos nos expor à Bíblia sem preconceitos. Quando nós nos achegamos à Bíblia com os nossos preconceitos, são eles que vão interpretar a Bíblia. E nós não vamos realmente receber a revelação. Alguém certa vez disse que a Bíblia é a mãe das heresias. E por que é? Porque pessoas vieram com seus preconceitos, com as suas chaves de interpretação da Bíblia, e a interpretá-lo de acordo com as suas ideias próprias. E surgiram, então, as falsas religiões. Mas a Bíblia é o mapa do tesouro para a volta do homem separado de Deus pelo pecado. Ela nos leva de volta para a única fonte de vida, que é o próprio Deus. Por isso que em Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 8, a palavra de Deus diz:
Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, Deus falou com eles. Eles viram grandes sinais, maravilhas, coisas tremendas. Eu creio que o povo de Israel nunca vivenciou tantos milagres quanto o que eles viram no deserto. Mas endureceram o coração, não creram. Por causa do seu coração endurecido, se encheram de incredulidade e perderam a bênção de entrar na terra prometida. Nós também corremos o risco de perder a bênção de Deus se endurecermos o nosso coração, quando Deus nos fala por intermédio da sua palavra. Em 2 Pedro 1,19, Pedro diz, e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Nós devemos estar atentos à palavra profética, uma maneira de se referir à palavra de Deus, né? Palavra profética, pois ela é uma candeia que alumia em lugar escuro. Chegará o dia em que nós estaremos em contato direto com a luz, que é o próprio Senhor Jesus. No livro de Apocalipse, nós vemos que na Nova Jerusalém não há necessidade da luz do sol, porque o próprio Jesus vai iluminar toda a cidade. Apocalipse 21, de 23 e 24. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam. Porém, a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Mas hoje nós somos iluminados pela luz que emana da palavra de Deus. Provérbios 4, 18 e 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Não sabem eles em que tropeçam. O mundo anda no escuro, anda em trevas, tateando. Quando nos expomos à palavra de Deus, a luz aparece. Nossos caminhos são iluminados pela palavra de Deus. Já os ímpios andam na escuridão. Os ímpios não sabem no que estão tropeçando. Então a palavra de Deus é realmente a luz que ilumina os nossos caminhos. A palavra de Deus é a chave para a revelação de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, a nossa primeira parte da primeira aula do nosso curso Panorama Bíblico é um curso em que nós vamos ter uma visão, como o próprio nome diz, vamos ter uma visão panorâmica da Bíblia, né? Não vamos estudar versículo por versículo, porque senão levaria uma vida inteira, né? Mas a ideia é oferecer para você um conhecimento amplo da palavra, né? A partir do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Nessa primeira parte, que é introdutória, então algumas aulas, nós vamos estar falando sobre a Bíblia, né? Como hoje nós mostramos para você que a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Nós vamos, na próxima aula, começar falando sobre a Bíblia como caminho de volta para Deus, certo? Depois vamos falar sobre a formação dos livros da Bíblia, dar um aspecto histórico da palavra, né? Mas vai chegar o momento em que vamos começar a estudar a criação do homem, a criação do universo, como que o pecado entrou na vida do ser humano, né? Todas as verdades tremendas que estão no livro de Gênesis, né? A história de Abraão, a história de Isaac, de Jacó, de José, tudo isso nós vamos ainda estar vendo no nosso curso. Agora, eu gostaria de terminar orando por você e deixando para você uma palavra acerca do nosso ministério. O nosso ministério de ensino da palavra de Deus é o Ministério Palavra Viva, né? A missão Palavra Viva. Nós temos uma missão e a nossa missão é anunciar a palavra, oferecendo treinamento para igrejas, comunidades cristãs
que tenham interesse e queiram fazer uso do nosso ministério. Temos atendido muitas igrejas por mais de 25 anos, trabalhando em várias cidades e estados do Brasil. Eu sou grato a Deus pelo ministério que Ele nos deu e por podermos ser úteis ao corpo de Cristo. Sou grato às igrejas metodistas, batistas, presbiterianas, comunidades cristãs, igrejas pentecostais, que eventualmente nos convidam para oferecer nossos treinamentos de guerra espiritual, libertação. Nós temos um trabalho de libertação e cura que levamos às igrejas. É o nosso programa de um final de semana chamado Libertos para Libertar. Uma ministração de libertação, uma ministração de cura interior, uma ministração de batismo no Espírito Santo e uma ministração de liberação de dons e ministérios para a igreja. Esse programa tem abençoado inúmeras igrejas. Somos também convidados para ministrar os nossos 2 seminários na área de finanças, prosperidade bíblica. Lembrando que não é a teologia da prosperidade, mas é um ensino bíblico consistente e prático sobre a prosperidade que vem de Deus e que é necessária para que a igreja desenvolva a sua tarefa de cumprir a grande comissão. Então nós temos o seminário As 4 Chaves que abrem as janelas dos céus e temos também o seminário intitulado Declarando Guerra a Mamon. E se você desejar, você pastor, líder de uma igreja, de uma comunidade, você pode entrar em contato conosco através do telefone fixo, se você quiser, 43-3326-1107 e também pelo celular 439-9931-9481. Esse número também é o nosso WhatsApp. Então, você pode fazer contato através do WhatsApp, pode também entrar na nossa página no Facebook, Palavra Viva, como também você pode acessar o nosso blog através do endereço www.prbetoluz.wordpress.com, E também usufruir de vários estudos, artigos de vários autores que nós disponibilizamos gratuitamente no nosso blog. Você pode também estar assistindo os nossos vídeos e áudios no nosso canal do YouTube, o canal Palavra Viva, ok? Pastor Edilberto Pereira Luz, Pastor Beto, entre lá e participe conosco, ok? Dê o seu like, se você gostar, é claro, E também você pode se inscrever no nosso canal para receber o sininho avisando dos nossos vídeos e áudios novos quando eles são publicados, ok? Agora, querido, eu quero orar com você, eu quero abençoar a tua vida e contar com você nas nossas aulas. Se você mora em Londrina, entre também em contato conosco e nós encaminharemos você para um dos nossos grupos, ou se houver possibilidade, se tivermos agenda, horário disponível, podemos formar um grupo com o seu pessoal. Você, pastor, às vezes quer ter um grupo mais fechado de estudo bíblico, você pode conversar conosco, nós marcaremos um encontro e formaremos o grupo, ok? É um prazer servi-lo. Estamos aqui para fazer a obra de Deus e fazer com responsabilidade, com dedicação, com consagração, para que o corpo de Cristo seja abençoado. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de fazermos uso dessa ferramenta poderosa que é a internet, para compartilhar a Tua Palavra. Hoje, nós começamos uma jornada chamada Panorama Bíblico, um estudo panorâmico da Bíblia, onde vamos estar compartilhando da Tua Palavra com milhares, quem sabe milhões de pessoas, através do nosso canal. Que o Senhor abençoe e que realmente muitas pessoas acessem esse vídeo, recebam esta palavra e também possam se interessar em formar grupos de estudo em Londrina e na região. Nós nos alegramos, Senhor, por podermos atender aqueles que realmente desejam
estudar a tua palavra, aprofundar-se no conhecimento da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos proteja, e que dê a todos aqueles que se dedicarem com seriedade ao estudo da palavra, a revelação que nós tanto precisamos. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que a tua palavra possa nos transformar, como é o objetivo dela. Por isso o Senhor nos deu a tua palavra, para sermos realmente transformados por ela. Muito obrigado. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, pela bênção de podermos compartilhar, de estabelecer um relacionamento através deste meio poderoso que o Senhor nos deu. A ti toda a honra, a ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós ficamos por aqui. Eu sou o pastor Beto, presidente da Missão Palavra Viva, e foi um prazer estar com você. Até o nosso próximo encontro, a nossa segunda aula do nosso curso Panorama Bíblico. Fique na paz e até lá.